Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, Pai do Senhor, que bom falar com vocês. Estamos iniciando mais um programa Você Precisa Saber. Já digo logo, aproveite, faz os 3C que o Josias vive falando, né? Copia, cola e compartilha. Faça isso porque muita gente precisa saber. Estamos transmitindo direto para o canal 126 da TVRO e no canal 85 da Sky Livre. Hoje o programa tem um assunto muito interessante. O assunto hoje é primeiros socorros. E quem está aqui com a gente é o Cleiton, né? O Cleiton está aqui do lado, o Cleiton é ungido ali na região de Cariacica, né? Formado em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduado também em ensino da Física, de Física e Matemática. Cleiton é militar do Corpo de Bombeiro, está aqui conosco para compartilhar esse assunto tão importante. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, os irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco desse... Todo mundo precisa saber, né? Um pouco de primeiros socorros. Então é um assunto, até eu fiquei sabendo de algumas informações que depois eu vou pedir para ele falar, de suma importância para nós em todos os ambientes, até mesmo no ambiente escolar, hein? Prepare, porque existe uma lei e primeiros socorros está em destaque aí. E eu queria perguntar, Cleiton, o que exatamente, quando nós falamos de primeiros socorros, o que são primeiros socorros exatamente? Primeiros socorros, as pessoas acham que são procedimentos complicados, são coisas que a pessoa precisa de todo um treinamento, toda uma capacitação. Mas primeiros socorros são procedimentos para minimizar o risco potencial à vida e dirimir, né, ao risco de morte, podemos dizer dessa forma, né, para ficar mais fácil para aqueles que estão nos ouvindo. O primeiro socorros nada consiste do que você fazer alguns procedimentos para manter o suporte básico de vida, que é o quê? A respiração e a circulação. Às vezes, o primeiro socorros ali é alguma coisa que você vai fazer, algum procedimento, para o quê? Para enquanto o socorro especializado não chega. Então você vai cuidar daquela vítima, cuidar daquela pessoa, até que o tratamento adequado chegue para prestar o devido socorro. Então, aproveitando, fale para nós sobre algumas diferenças desses números de emergência. Né? Existem tantos números, né? Fala um pouquinho desses números. Qual é melhor? Qual a diferença entre eles? Por exemplo, SAMU e bombeiros. Que horas que eu ligo para um, que hora que eu ligo para outro? Isso é interessante, pastor, porque nós vemos no nosso dia a dia que as pessoas assim relacionam muito o bombeiro a fogo. Então você fala assim, o bombeiro é para isso. Mas na hora da emergência, a pessoa não sabe para qual número ligar. Então as pessoas sempre pensam assim, 190. 190 é polícia. Mas hoje nós temos assim, 2 números de emergência para a saúde, é o 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, e o 192. O 192 é o SAMU. E muitas vezes as pessoas, elas não sabem em que atua cada um, né? O bombeiro geralmente atua assim, tá pegando fogo, vou chamar o bombeiro. Estou precisando de um socorro médico, eu chamo o SAMU. Na questão emergencial, se você ligar tanto para um, tanto para o outro, vai atender, mas não é o específico. Porque quando nós falamos de emergência, quando nós falamos de primeiros socorros, é interessante você ter o conhecimento de para quem você vai ligar, por que você vai ligar. Porque o socorro, além de chegar com mais rapidez, ele vai chegar específico para a sua necessidade. Então, quando nós falamos de números de emergência, nós deixamos assim, o número do bombeiro é 193. Para que eu ligo para o bombeiro? Então as pessoas às vezes não sabem por que ligar para o bombeiro. Então o bombeiro, nós não temos médicos. O Corpo de Bombeiros ele atua, como nós falamos assim, com manobras não evasivas, que é o quê? Nós não aplicamos medicação, o bombeiro ele não faz a manobra evasiva de dar um remédio, de prestar um atendimento clínico. Já o SAMU, ele tem médicos, enfermeiros,
Porque se for necessário fazer alguma manobra evasiva dentro do corpo da pessoa, aplicar alguma medicação, o médico está ali, um enfermeiro, um técnico para fazer isso. Então, quando nós chamamos o bombeiro? Quando nós falamos trauma. Então, as pessoas que estão assistindo podem até perguntar, mas o que é trauma? Trauma é o que vem de fora. Então, se você teve uma pancada, se você sofreu algo que veio de externo, então isso é um trauma. Então você ligue para o bombeiro que o socorro vai ser um socorro especializado naquela parte de trauma. Não que o SAMU não atenda trauma, mas o bombeiro é especialista em traumas. Nós imobilizamos, estabilizamos e transportamos. Já o SAMU não, um caso clínico. Por exemplo, nós como atendimentos do Corpo de Bombeiros, uma pessoa que está passando mal caiu na rua. Mas por que ela caiu? Caiu porque aquilo é um caso clínico. Então o médico precisa verificar o que aconteceu daquela situação. A pessoa passou mal por quê? Isso nós chamamos de caso clínico, é o que vem de dentro. Então precisa de uma análise, de um exame, de uma especialidade médica. Então o médico vai prestar um atendimento melhor. Então, dessa forma, nós falamos assim, resumindo, você liga para o bombeiro quando é trauma e liga para o SAMU quando é caso clínico, né? Entre outras particularidades, acidentes, o bombeiro atua e outras particularidades que a gente costuma dizer. Mas, no geral, para os irmãos terem esse conhecimento de primeiros socorros, eu estou com uma criança que tomou uma medicação, que está com um problema em casa. Então, você vai ligar para o quê? O serviço SAMU, até o atendimento deles é mais especializado, o médico vai dar algumas orientações, nesse sentido, assim. Ah, que bom. É porque, às vezes, as pessoas ficam confusas, né? Sem saber se aciona um ou outro, e isso é importante saber. Se precisar de algum atendimento que não foi uma queda, né? Ou então um risco, né? Como nós vivemos aí esse problema de chuvas, aí é o bombeiro normalmente que é chamado, é acionado nessa hora, né? Sim, o bombeiro hoje, nós temos várias partes de atuação, mas o bombeiro em si, ele tem a parte de ambulância, que a gente especificamente falando de primeiros socorros, e de atendimento a outros tipos de emergência, né? Emergências como incêndio, resgate de animais, até pegar gatinho de árvore eu já peguei. As pessoas acham que não, mas já tirei alguns gatinhos de árvore. Nós vimos lá naquele trauma, naquela situação lá de Porto Alegre, nós vimos lá, né, o cachorro sendo resgatado em cima de telhado, até um animal maior como um cavalo, né? Sim. Mas isso é especialidade de vocês, né? Até algumas equipes daqui foram para atender lá, para prestar o atendimento ao socorro das vítimas lá. Amém. Tem outra situação que eu queria falar, é o dia a dia na família, em casa, né? Como que podemos aplicar esses primeiros socorros assim em casa? Existe algum kit básico que deveríamos ter em casa, as pessoas ter para poder, em caso de emergência? Como é que é isso? Como eu falei, a gente, pastor, as pessoas acham, né, que, não, mas primeiros socorros eu tenho que ter um kit especializado, eu preciso saber muita coisa sobre o primeiro socorro. Mas o primeiro socorro nós atendemos e usamos primeiros socorros com coisas simples. Às vezes nós precisamos, assim, ter alguns materiais que você não tem dentro de casa, mas você vai fazer um curativo. É bom que tenha uma tala, uma luva, uma gás dentro de casa, para que até mesmo, né, um esparadrapo, para você fazer um curativo simples, né? E você não precisa ter tantas coisas, mas eu não tenho uma tala. Você pode usar uma tala que a gente usa, eu tô falando às vezes assim, uma fratura, a pessoa caiu, quebrou o braço, então a pessoa está sentindo dor, você usa um papelão ali, enrola o braço da pessoa e espera o socorro chegar. Com um papelão você consegue fazer isso, uma atadura, e um papelão você imobiliza o braço da pessoa, ela vai se sentir mais confortável, vai parar um pouco a dor, sem ter necessidade de ter grandes coisas. Então não há necessidade de ter tanta material disponível para fazer isso. E dentro de casa, nós recomendamos assim, os cuidados, né, que tem que ter com criança, escada, e aconteceu. O que eu vou fazer? Aconteceu, você pode
como nós falamos, o primeiro socorros é o quê? É para trazer o quê? Um suporte básico para a pessoa enquanto o atendimento não chega. A pessoa se cortou, você vai fazer um curativo. Não, mas eu não preciso levar para o médico. Não, precisa. Que é um médico que vai olhar se ele vai fazer um ponto, se não vai. Mas enquanto você pode deslocar para o médico ou esperar uma ambulância, você fez um curativo ali e você simplesmente nesse aspecto do curativo, você está aguardando, não está sangrando mais nesse aspecto assim. E, pastor, uma coisa interessante que até o senhor comentou no início do programa, né? E a gente não falou hoje, o primeiro socorros já está dentro das escolas, né? Não é só na nossa casa, não é só num ambiente longe da gente, né? Hoje existe uma lei federal, que é uma lei que é apelidada de Lei Lucas, que é a 13722, de 2018. Ela institui que os professores da rede pública, privada, municipal e estadual, eles são obrigados a ter noções de primeiro socorro. E aí, esse ano passado, né, o governo do estado fez um decreto e começou o que é um programa chamado Programa Juntos. E o bombeiro está dando aula para os professores. Então, os professores hoje da rede municipal e da rede estadual, eles estão tendo aulas com o Corpo de Bombeiros de noções de primeiros socorros para que dentro das escolas aconteçam as coisas e eles tenham essa capacidade de ajudar até chegar ao socorro especializado. Então, o primeiro socorro não é uma coisa que precisa de um kit especializado. Tem que ter só, assim, uma noção do que fazer. Então, os professores agora precisam saber, né? Precisam saber. É muito interessante, é muito importante essa informação, né? Porque a gente costuma ver no noticiário crianças, né, se acidentando, até de coisas mais graves, e às vezes o professor se tem essa noção, ele pode agir mesmo e poupa de um agravamento, né, de alguma situação, né? Esse caso que foi uma mãe que ela perdeu o filho dentro da escola, ela correu atrás e conseguiu, por isso que a lei é apelidada de Lei Lucas, conseguiu que essa lei entrasse em vigor, porque ela perdeu um filho dentro da escola, num passeio escolar. Então isso é uma coisa tão importante e isso pode acontecer assim, dentro da nossa casa. Então por isso que a gente falou assim, você precisa saber disso, porque não é longe, o primeiro socorro, às vezes assim, seu filho engasgar, um parente seu, você precisa saber o que eu vou fazer. E é justamente sobre isso que eu queria perguntar, Cleiton. Você poderia nos explicar como atuar em situações comuns do dia a dia? Como você falou, engasgo, cortes, quedas, né? É o dia corriqueiro que a mãe, que o pai, dentro de casa, acontece com os filhos e às vezes fica sem saber o que fazer. Você podia detalhar um pouquinho para a gente? Pastor, eu até trouxe aqui, né? Nós temos um manequim, que é um bonequinho que a gente usa ele para treinamento, né? Esse bonequinho aqui, ele simula uma criança, né? E nós chamamos, é um procedimento que muitas vezes não é noticiado, mas é interessante até o tema do programa, né? Você precisa saber, acho que todos os pais eles precisam saber isso daqui, pais de crianças pequenos, que é um procedimento tão simples, mas que salva a vida, que isso é comum em recém-nascidos, em crianças, que é engasgar com objeto, com alimentos. E o que nós fazemos assim? Numa situação dessa, nós fazemos um procedimento que é simples, que é chamado de tapotagem. Que a criança, vamos supor que a criança, ela engasgou. A mãe está com ela no colo e ela veio a se engasgar. Nesse caso, a primeira coisa que a mãe tem que fazer, nós chamamos assim, o dedo em Y, que nós fazemos assim. O dedo, né, dessa forma assim, você pega com os dedinhos na bochecha da criança e o indicador você coloca para abrir a boca da criança. A criança está engasgada, você vai colocar a criança dessa forma nos braços e virada, se estiver sentado como eu estou aqui, você pode colocar o seu braço apoiado na perna
e ela vai fazer o quê? Uma inclinação para baixo. E a mão, ela continua abrindo a boquinha da criança. A mão está continuando abrindo. Então você colocou ela virada para baixo, você vai dar 5 tapas, né? Que a gente fala tapotagem, 5 tapas entre a escápula. Você vai dar 5 tapas e não é bater com força, mas é com firmeza, para que aquele objeto seja expelido. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Você fez o 5, você vai virar, você virou e você vai com os 2 dedinhos no meio do peito da criança e você vai fazer mais 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Fez novamente. Quando que eu vou fazer isso? Até desengasgar. Então, nisso você vai estar chamando o socorro especializado e vai fazer. Vou repetir aqui para os irmãos verem, né? Aqueles que estão nos assistindo, entender como é que faz. Procedimento simples. Com o polegar e o dedo anelar, né? Coloca a mão na bochecha da criança e com o indicador você abre. Abriu, virou rapidamente. Você pode fazer em pé ou também nessa posição sentada. 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Fez novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Fez. 1, 2, 3, 4, 5. A criança desengasgou. Você liga para o socorro e fala, não precisa vir, eu já consegui fazer desengasgar. E 90% dos casos, a criança desengasga. Procedimento simples, que todos precisam saber, né? Muito que é o desengasgo de criança. Até quantos anos que eu preciso fazer isso? Você consegue pegar a criança no colo, você consegue fazer esse procedimento normalmente. Isso acontece com adultos, é um outro procedimento, que um dia, uma outra oportunidade, a gente explica, mas hoje a gente fica só na criança mesmo, né? Que já é um procedimento diferente, que a gente chama de manobra de Heimlich, que é o desengasgo de corpo estranho para adultos. Mas é interessante que as mães, os pais, né, a família saibam fazer isso, porque o índice de crianças que se engasgam até mesmo com leite materno, com objeto que coloca na boca, principalmente aquela criançazinha que já começa a andar, ela tem essa tendência de colocar objetos na boca. Então aí pode ter um objeto que coloca na boca e se engasga ali e infelizmente o deslocamento, as pessoas acham que não, mas você ligar para o serviço especializado, às vezes não dá tempo de salvar a vida com um procedimento tão simples desse daqui. Mas se você souber, você vai conseguir salvar a vida da criança, do seu familiar, com certeza aplicando esse procedimento. Bem, estamos aqui terminando mais um programa de Você Precisa Saber. Eu quero agradecer especialmente o Cleiton, que nos deu a oportunidade de estar aqui, de participar desses conhecimentos tão importantes, e até mesmo a corporação, né, que liberou para você vir a caráter participar do programa. Nosso agradecimento, Cleiton. Eu fico feliz que poder contribuir com esse ensino, né, um pouquinho de você, todos precisam saber disso, estamos sempre à disposição. E provavelmente mais na frente vamos fazer um outro programa que deve ter muito mais coisa aí para nós aprender, não é verdade? Sim. Bem, chegamos ao fim desse nosso mais um programa Você Precisa Saber, e você que nos assiste pode curtir, pode compartilhar, né? Passar para os seus amigos, aquele parente ou amigo que você entendeu que toda essa informação é importante, passe, porque eu tenho certeza que tem muita gente que, como nós, precisamos saber. Até o próximo programa. A paz do Senhor a todos. Você precisa saber.